Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre o sistema nervoso, como que funciona a sua rede de comunicação. Vamos lá? Então, antes da gente adentrar nesse sistema, só relembrar com vocês alguns aspectos importantes de por que chegamos aqui. Não sei se vocês lembram, nas nossas últimas aulas nós vimos um pouquinho a respeito da organização básica de um organismo. E aí, antes de eu chegar em sistema, significa que eu tenho reunião de unidades menores. Que reunião de unidades menores seriam essas? Nas aulas anteriores, nós fizemos um estudo aí mais aprofundado sobre as células, depois nós vimos um pouco sobre os tecidos, um pouquinho sobre os órgãos e chegou a hora da gente entender um pouquinho sobre os sistemas. E nós veremos hoje, então, sobre o sistema nervoso, que, na verdade, é um conjunto de vários órgãos que vão estar reunidos aí para desempenhar uma determinada função. Nesse caso, quando a gente fala do sistema nervoso, é o sistema responsável por fazer o controle de todas as funções do nosso corpo. E nós vamos entender como é que isso acontece e como que é a anatomia desse sistema, ou seja, como que ele é formado, qual que é a sua constituição, qual que é a função de cada unidade que o compõe. Então, quando a gente fala aí do sistema nervoso, nós podemos falar e definir que ele integra e coordena as funções e também as ações que vão acontecer no nosso corpo. Além disso, ele representa uma rede de comunicação do organismo. E essa rede de comunicação, ela vai ser formada por um conjunto de órgãos do corpo humano que vão ter a função de captar mensagens, estímulos e também o que acontece aí no nosso ambiente a todo momento. Depois que ele consegue captar e receber esses estímulos, acaba que vai sofrer uma interpretação da mensagem que foi recebida, depois vai ser arquivada e vai ser feita ou não alguma ação mediante aquele estímulo que foi recebido. Quando a gente fala aí do sistema nervoso também, é importante a gente saber, que ele não é assim tão simples. Ele é um sistema tão complexo porque ele vai ser formado por milhões de células nervosas e que, como eu já falei para vocês, esses milhões de células nervosas, eles vão estar integrados um ao outro. Como assim? Eles vão estar formando o que nós chamamos de rede de comunicação. E essa rede de comunicação vai ser responsável por enviar sinais químicos e também sinais que são elétricos. Nós vamos ver um pouquinho como que é a divisão, como é que funciona a divisão desse sistema. Quando nós falamos aí, nós temos primeiro, antes de entender um pouquinho da divisão, nós temos a célula principal que vai constituir esse sistema. No caso, são os neurônios, são células específicas para atuar nesse sistema, porque são células características do tecido nervoso. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Para que eu chegue em sistema, significa que antes eu tive células que se reuniram em tecidos, em seguida em órgãos, para enfim, eu conseguir interpretar um determinado sistema. Então, essas células se reúnem, constituem o tecido nervoso, e aí os órgãos, que vão ter essa determinada função, vão constituir o sistema nervoso. Quando a gente fala dele aí, também é importante a gente saber que os neurônios, que são essas células específicas, eles são capazes de conduzir impulsos nervosos e acabar interpretando a mensagem que está sendo recebida. E ele vai ter uma divisão básica. Que divisão é essa? O neurônio ele tem uma parte chamada de corpo, dendrito, axônio e bainha de mielina. A bainha de mielina seria essa cápsula envolvente aí, é o que está protegendo, Os dendritos seriam essas ramificações bem em cima. E aí nós temos também a parte do corpo celular, e aí vai seguindo essa parte que está coberta pela bainha de mielina, é aquela que nós vamos chamar de axônio. Quando nós falamos aí do sistema nervoso também, é importante a gente saber que a todo momento as mensagens que estão sendo recebidas, elas vão ser transmitidas porque acontece o que nós chamamos de sinapses. O que são sinapses? Sinapses, elas são conexões que vão ser estabelecidas entre unidades pré-estabelecidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode ser uma comunicação entre um neurônio e outro neurônio, pode ser uma comunicação entre um neurônio e uma célula muscular, ou pode ser uma comunicação ocorrendo entre um neurônio e uma célula glandular. Depende da ação que ele vai ter que desempenhar e depende do estímulo que ele está recebendo também. Aí nas imagens, aliás, a gente consegue observar algumas dessas sinapses acontecer.
E aqui a gente vai ver aí a diferença da sinapse chamada de sinapse elétrica e a sinapse chamada de sinapse química. Qual que é a diferença que está acontecendo entre elas, tá? Quando a gente fala dos neurônios, eles não vão ficar ali estáticos, sem receber nada, né? Por que eles vão conseguir receber mensagem? Justamente porque essas sinapses estão acontecendo. E aí o neurônio, ele não vai ter contato físico com o outro, mas ele vai conseguir estabelecer essa ligação, essa rede de mensagem por conta dessas sinapses que eu estou falando para vocês. Então, existe um espacinho entre essas estruturas. E esse espacinho entre essas estruturas, entre um neurônio e outro, vai ser o que eu chamo de sinapse. Então, o neurônio ele vai acabar transmitindo um impulso nervoso por meio de substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Então, como a gente vê aí na imagem, a gente tem sinapse elétrica e sinapse química. Quando a gente fala da sinapse elétrica, que é a primeira imagem, a imagem A, é aquela sinapse que acontece sem uma mediação química. E quando eu falo de sinapse química, é aquela onde eu vou precisar de estímulos químicos para que isso aconteça. Aqui eu consigo ver também um pouquinho de como que o impulso nervoso ele vai acabar sendo conduzido. O que acontece? Os neurotransmissores, né, vão ser liberados na extremidade dos axônios, que vai ser aquela parte final dos neurônios. E aí isso vai acabar sensibilizando a célula para que aconteça o que a gente chama de impulso nervoso. E esse impulso nervoso ele acontece na seguinte direção: do dendrito, que é aquela parte mais de cima, passa pelo corpo, que pode ou não estar protegido pela bainha de mielina, e finaliza no axônio. E essa mensagem, né, ela vai ser transmitida assim de uma forma muito rápida, em milésimos de segundos. A gente até vai ver algumas imagens que vai estar ilustrando um pouquinho desse processo. E aqui a gente tem aí a representação de como que funciona a divisão do sistema nervoso, né, com base em alguns critérios anatômicos e também critérios funcionais. O que a gente pode observar aí? Que o sistema nervoso ele é tão complexo de um jeito que para que possamos entender melhor, né, tem aí uma divisão em duas partes, que vão ser o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central vai ser aquele composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Quando eu falo do encéfalo, que vai estar protegido por uma caixa óssea, né, pela caixa óssea ali do crânio, ele vai ser constituído pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. E a medula espinhal, que é o que a gente encontra dentro da coluna vertebral. Já quando eu falo do sistema nervoso periférico, seria uma parte mais adjacente, essa parte em azul que vocês estão vendo na imagem, que vão ser o quê? Vão ser os nervos, vão ser também gânglios e terminações nervosas. Então, uma parte está interligada com a outra, mas quem faz o comando geral, quem vai decidir o que vai acontecer ou não, é o sistema nervoso central. Depois que ele decide o que vai acontecer, ele vai transmitir essa mensagem para o sistema nervoso periférico para que ele possa executar a ação que é necessária naquele momento. E aqui a gente consegue observar como essa questão das sinapses, como essa questão da transmissão do impulso nervoso, ela acontece de uma maneira muito rápida. Então, se você recebe um estímulo externo, se você recebe um estímulo do ambiente, né, essa sinapse ela vai percorrer todo o neurônio de uma forma muito rápida, tá? E aí vocês conseguem ver também a diferença, ó, quando ele tem a bainha de mielina e quando ele não tem, né? A bainha de mielina é essa daí quando ele tem tipo uma capinha envolvendo ele. E aqui a gente vai ver um pouquinho aí sobre o sistema nervoso periférico. Aqui a gente consegue ver, como eu já falei para vocês, que vai ser a parte do sistema nervoso que vai ser mais formada por nervos e também por gânglios. E aí na imagem a gente consegue observar, por exemplo, quando a gente tem o estímulo de receber uma queimadura. Certamente vai ser uma temperatura diferente da que o seu corpo está habituado, né? Geralmente é uma temperatura elevada. E aí quando o seu corpo tem contato, graças às terminações nervosas que a gente tem na nossa pele também, vai ser recebido esse calor e ele vai ser conduzido de uma maneira tão rápida pelos nossos nervos que vai chegar a mensagem de que alguma coisa está acontecendo. E aí, dependendo, né, se for possível, o nosso intuito automaticamente vai ser de se afastar dessa região. E aqui a gente tem a separação dos tipos de nervos. Nós temos os nervos chamados de nervos sensitivos, nervos motores e os nervos mistos. Os nervos que são sensitivos são aqueles que vão ser responsáveis por conduzir impulsos nervosos
de um receptor de estímulos até o sistema nervoso central, que é aquela parte principal. Já os nervos motores, eles vão conduzir impulsos nervosos do sistema nervoso central até um órgão específico, que pode ser um músculo ou pode ser uma glândula. E os nervos mistos são aqueles que vão possuir ao mesmo tempo fibras que são nervosas sensitivas e motoras, pode atuar aí nas duas funções. E aqui, para a gente retomar um pouquinho do que a gente viu na nossa aula de hoje, a gente tem o nosso exercitando a respeito desse assunto, né? A respeito do sistema nervoso e sua constituição. Na nossa primeira questão fala aí o seguinte: podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes que compõem o sistema nervoso central. E aí, quem é que compõe só o sistema nervoso central, que é aquele sistema principal? Nesse caso, a parte constituinte aí do sistema nervoso central vai ser a medula espinhal e também o encéfalo, né? As outras partes, que são os nervos, já vão fazer parte do sistema nervoso periférico. Na questão 2, a gente tem aí, são células mais diferenciadas e com menor capacidade de reprodução. Qual célula vocês acham que vai ter uma dificuldade maior para se diferenciar? Nesse caso aí, pessoal, são as células que nós estamos nos remetendo, que são as células que constituem o sistema nervoso, que são chamadas de neurônios. Elas são classificadas, inclusive, como células permanentes, que uma vez perdidas não são restauradas. E no nosso corpo nós vamos possuir bilhões delas por esse motivo. E aí na questão 3, pergunta para vocês a respeito dos neurotransmissores. Qual a afirmativa correta a respeito desse componente aí do sistema nervoso? Nesse caso, os neurotransmissores, eles são substâncias químicas que vão atuar diretamente na transmissão do impulso nervoso, para que o meu corpo consiga interpretar o que está acontecendo naquele determinado momento. E aí, por último, nós temos aí a seguinte pergunta. A unidade funcional do sistema nervoso é uma célula excitável, altamente especializada, que é chamada de neurônio. Os neurônios normalmente apresentam 3 regiões principais, que inclusive eu falei bastante para vocês, são elas: o corpo celular, os dendritos e o axônio. Observe as estruturas indicadas em 1, 2, 3, 4 e 5 da figura e nomeie corretamente. E aí, vamos tentar identificar ao menos as 3 principais? Nesse caso, ó, a primeira, que é essa parte mais acima, né, nós chamamos de dendritos. Aí nessa parte mais central a gente tem o corpo celular. Bem embaixo, né, nós vamos ter o que nós chamamos de axônio, que pode ou não estar protegido pela bainha de mielina. E nós temos aí bem embaixo botões que são chamados de botões sinápticos. E por último, nós temos aí uma estrutura chamada de telodendro. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.